Olá, pessoal, como estão? Tudo bem? Então, eu vou gravar esse pequeno vídeo, essa pequena apresentação, para retomar um pouco a matéria, tá? Na verdade, não vou retomar, eu vou continuar de onde nós paramos. Para finalizar o capítulo 1, ficou faltando falar um pouquinho desses pontos críticos em um laboratório de análise de alimentos, tá? Então, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação rápida para a gente finalizar esse capítulo 1 e vocês poderem ler toda a apostila e fazer o questionário. Tudo bem? Bom, então são 5 pontos críticos que a gente tem no laboratório de análise e que devem ser considerados para que não haja interferência no resultado da análise que você vai fazer. Quais são esses 5 pontos críticos que nós vamos falar agora? O primeiro é a coleta e o preparo da amostra, segundo ponto, os métodos de análise, terceiro, os erros, quarto ponto, instrumentação e o quinto ponto, os analistas, ok? Vamos começar falando um pouquinho então da coleta e preparo da amostra. Bom, por que esse é um ponto crítico? Porque é um ponto muito importante. Tem que ter muito cuidado nessa amostragem, de forma que você pegue uma quantia correta de amostra, que não vai faltar depois para fazer análise, e essa amostra tem que ser representativa, ou seja, ela tem que guardar as características do todo. Então, aí o cuidado realmente na hora de coletar um pouquinho de cada lugar, tá? Não só da superfície, nem só do fundo, nem só do meio, mas sim de vários locais da amostra, para que ela guarde todas as características do todo, ela seja representativa, tá? Esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante é que o alimento é perecível normalmente. Então, ele é muito complexo, perecível, então facilmente sujeito a mudanças. Então, para evitar mudanças como perda de umidade, decomposição, ou separação de fases, ou infestação de insetos, que pode acontecer, ou mesmo aumento da contaminação microbiológica, a gente deve ter muito cuidado no armazenamento dessa amostra, tá? Saber direitinho quando que vai usar, armazenar de forma adequada, embalar de forma adequada e transportar também de forma adequada para evitar esses problemas. O segundo ponto crítico são os próprios métodos de análise. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo gostaria de usar o método ideal, que seja exato, preciso, específico, sensível, que seja econômico, rápido, prático realmente. Ok, mas esse é o método ideal. E, na realidade, não acontece, né, do método ser ideal. Então, o analista que vai decidir o que realmente ele quer, em função da análise que ele está pretendendo, quais atributos devem ser priorizados, se ele tem que dar realmente prioridade à exatidão ou se ele tem que dar prioridade à precisão, por exemplo. Tá? Então, daí é importante a gente ter a classificação dos métodos, porque dependendo dos métodos de análise, eu vou mudar o meu foco, tá? Vou mudar o requisito que eu quero. Por exemplo, os métodos oficiais são os que devem ser seguidos por uma legislação ou agência de fiscalização. Então, não tem muito o que fazer, você tem que fazer exatamente igual. Os métodos padrões ou de referência são métodos desenvolvidos por grupos colaborativos, normalmente vinculados a uma pesquisa. Os métodos rápidos servem para determinar se será necessário um teste adicional através de um método mais exato. Então, normalmente, o método a gente faz para verificar a aplicação de um outro método. Os métodos de rotina são os oficiais ou os padrões, que podem ser modificados por necessidade ou conveniência, dependendo do objetivo da análise. Os métodos automatizados são qualquer um desses métodos, mas que usam equipamento automatizado. E os métodos modificados são geralmente métodos oficiais que foram modificados, tá? Para simplificar ou adaptar o uso de algum reagente ou mesmo para remover substâncias interferentes. Tá? Então, conhecendo os métodos, a gente pode realmente resolver qual será usável. Existe também alguns procedimentos para verificação da correta aplicabilidade de um método. Isso aqui é importante também, tá? Porque aí a gente pode fazer um estudo para ver se aquele método realmente funciona ou funcionaria no nosso caso.
A formulação sintética é um desses procedimentos, é o melhor procedimento, tá? Mas, na verdade, é difícil duplicar a amostra da matriz, principalmente amostras sólidas. Existe também o método de porcentagem de recuperação, em que você coloca o componente que você quer analisar numa matriz, mistura bem e depois faz a extração e faz a análise para ver se consegue captar aquela porcentagem. E a comparação com o método oficial ou padrão é feita em relação à exatidão e precisão, justamente quando você quer usar um método que não é o oficial, mas aí você compara o desempenho dele, tá? Esses são os procedimentos para verificar a aplicabilidade de um método. O terceiro ponto crítico são os erros. E os erros em análise, em laboratório, eles podem ser determinados ou indeterminados. Os erros determinados, eles têm um valor definido, eles podem ser medidos e computados, tá? E por isso que a gente então coloca aquele desvio padrão. Quais são esses erros determinados? São erros de método, a pessoa não escolheu o método mais adequado. São erros operacionais, como leitura de medidas, preparação de padrões, amostragem, que não foi tão bem feita, diluições, limpeza deficiente de vidraria, então são erros operacionais. Erros pessoais é quando o próprio analista não presta muita atenção, identifica de forma inadequada a amostra, ele não segue o método exatamente como deveria, na ordem que deveria, ele muda a ordem dos reagentes, na hora de registrar o valor ele se engana, ele troca a numeração, tá? E erro devido ao uso de reagentes impuros e de má qualidade. Tudo isso resulta em erros determinados. E os erros indeterminados, eles não têm valor definido, não podem ser medidos, nem localizados, nem corrigidos, tá? Mas eles já são embutidos no próprio cálculo, tá? Quando a gente faz desvio padrão e tudo mais, a gente já está incluindo esses erros, ok? O quarto ponto crítico é a instrumentação. Por que a instrumentação é um ponto crítico? Principalmente porque os instrumentos consistem de componentes ópticos e eletrônicos e, com o tempo, esses componentes podem deteriorar e podem dar interferência. Então, o que a gente deve fazer para garantir isso? Constantes padronizações e calibrações. Então, de forma a estar sempre usando o equipamento calibrado. Também tem que observar pequenas coisas, pequenas falhas que podem ocorrer e que poderiam ser evitadas no laboratório, como, por exemplo, antes de usar a balança analítica para pesar um reagente, observar o nível da balança. Coisa muito simples, mas às vezes a gente não observa, a bolinha não está bem no centro, a balança não está nivelada, isso dá erro. E o tempo de espera de aquecimento em alguns equipamentos, tá? Por exemplo, a própria balança, ou algum outro equipamento que você vai usar, o ideal é que fique aquecendo de 15 a 20 minutos antes de ser usado. Isso evitaria esses erros de instrumentação, tá? E o último ponto crítico são os próprios analistas, ou seja, as pessoas que vão efetuar a análise, tá? Por quê? Porque o laboratório deve conseguir determinar com exatidão e precisão os componentes presentes nas amostras. Esse é o objetivo. Então, a verificação das habilidades do analista, ela deve ser feita, e ela pode ser feita de duas formas, intralaboratorial e interlaboratorial. Como que seria isso? Você utiliza a mesma amostra dentro do seu laboratório intralaboratorial e várias pessoas executam a mesma análise e a gente compara o resultado. E interlaboratorial, a mesma amostra é analisada por vários laboratórios utilizando um método em teste e isso é determinado ou denominado como estudo colaborativo. Então, vários laboratórios determinariam a mesma coisa, fariam a mesma análise, usando a mesma amostra, tá? Isso é muito bom para a gente realmente verificar a habilidade do analista. Tá? Então, gente, é isso que eu queria falar rapidamente, tá? Espero que vocês tenham entendido. Deem uma lida na apostila e aí tentem fazer o questionário finalizando o capítulo 1, ok? Muito obrigada pela atenção. Até mais!